Deus. Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo momento, Senhor, que nós temos para meditar na mesma. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco, fale aos nossos corações, e que nós saiamos daqui nessa noite fortalecidos, regenerados, Senhor, pela Tua palavra, para a honra e a glória do Teu santo nome ser conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Vou achar um lugar bom para esse menino ficar aqui. Glória a Deus. Acho que aqui fica bom. Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Graças a Deus, né? Estamos vivos. O texto a qual nós lemos é, de fato, muito conhecido dos irmãos, onde fala da armadura, né? Da couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo, toda essa questão. E creio que é bem vivo na nossa mente essa imagem de um soldado se preparando com o capacete, com a armadura, o peitoral, a sandália, tudo isso. E nós sabemos que todo soldado se prepara nessa forma, se prepara deste jeito para uma guerra. Na verdade, os Estados Unidos, por exemplo, eu tenho a experiência, a minha irmã se juntou às Forças Armadas aí, e ela passou por um treinamento, e o treinamento que passou é realmente um treinamento para a guerra. Passou dias lá no mato, treinando e passando chuva, e se arrasta na lama para cá, e dorme 5 minutos, o povo chega gritando, simulando um ataque, tem que levantar correndo, está se preparando para uma guerra. Não está na guerra. A Thalita não está na guerra, mas ela se preparou como se fosse. Ok? O nosso caso, do conselho que a palavra nos está dando, eu quero que os irmãos entendam que nós já estamos em guerra. E o assunto que eu quero tratar com os irmãos hoje é a mais terrível guerra mundial. A guerra
que nós passamos é a mais terrível, mais avassaladora, mais duradoura. E nós temos uma esperança do final dessa guerra quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou no arrebatamento da igreja, ou se acontecer de nós morrermos em Cristo e irmos morar com Ele na glória. Mas então, partindo do princípio de que nós estamos em uma grande batalha, nós precisamos entender que é uma luta mundial, uma guerra mundial que ultrapassa a raça. Ela independe de raça, de nação, de cor, de classe social. Nada neste mundo que nos difere um dos outros nos difere nessa guerra mundial. Essa guerra, ela está, e nós estamos todos passando por ela de uma forma igual. Uma guerra espiritual contínua na qual estamos envolvidos. Não existe pessoa neutra. Não existe, nessa guerra não existe pessoa neutra. Não tem como. Essa guerra mundial, essa guerra terrível que nós batalhamos, não tem como estar neutro. Essa guerra ela tem dois lados somente. O lado bom e o lado ruim. Vou traduzir para vocês o lado de Deus e o lado do inimigo, o diabo, o Satanás. Só tem esses dois lados. Há alguém que vai dizer, não, eu fico aqui, eu não, nem vou lá adorar a Deus, nem adoro a Deus, mas também não faço nada de ruim, então eu estou neutro. Não existe neutralidade nessa guerra. Ou você está batalhando do lado do exército de Cristo, ou você está batalhando do lado do exército do inimigo, que é Satanás. Não tem neutralidade, não tem como. Ou estamos alistados no exército de Deus ou de Satanás. Aí, qual que é? Nós já vimos quem que é o nosso inimigo, já falamos que é o próprio Satanás, o inimigo. E algumas pessoas têm vários nomes para ele aí, o tinhoso e vai por aí afora, mas é o Satanás, é o nosso inimigo. O reino das trevas possui organização, ele é organizado. O reino das trevas, ele é organizado. Ele é organizado. Seus principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas e exércitos espirituais do mal. Olha só, Satanás tem todos esses grupos ao seu comando. Nós precisamos entender e ver a seriedade disso aqui, porque alguns pregadores já disseram aí na empolgação que iam dar um chute na boca do diabo, que ele era um cão desdentado, que isso, aquilo, outro. Não é não, o reino das trevas é um reino organizado, preparado, arquitetado para derrubar o crente e tirar ele da presença do Senhor. Não vamos enfrentar o inimigo de qualquer maneira. Me parece, salvo engano, o T.D. Jakes disse, um pregador americano, afro-americano, ele disse, não entre no ringue sozinho com o diabo, se nós entrarmos sozinhos, nós perdemos a batalha. Nós não devemos, não podemos de forma alguma batalhar essa batalha sozinha. Olha só, o diabo e seus demônios eles investigam a nossa vida, buscando oportunidade para nos atacar. Olha, o Senhor, Deus, é onipresente, Ele nos vê em todos os momentos. O Senhor, Deus, é onisciente, Ele sabe de todas as coisas antes de nós falarmos. Se nós pensarmos, Deus já chegou ao conhecimento do que nós pensamos. Satanás não. Então, como eu disse que ele tem poderios ao seu dispor, ele coloca aí, a palavra vai dizer que ele está ao nosso derredor buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele tem observado a sua vida, tem observado o seu comportamento, olhando, caçando alguma brecha. Preste atenção, caçando alguma brecha para poder entrar. É por isso que nós aconselhamos a igreja sempre, gente, cuidado, vigie, não fique dando bobeira. Por quê? Porque o inimigo está nos vigiando, buscando aí alguma forma de nos atacar, uma oportunidade. Esse inimigo não dorme, ele não tira férias, ele não passa mal. Todos os momentos ele está nos procurando. Para cada pessoa, olha só, para cada pessoa ele usa uma estratégia. Ele tem uma estratégia diferente.
Trata-se de um inimigo invisível, maligno, astuto, persistente, numeroso e oportunista. Esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso inimigo. Talvez você pode estar pensando assim, nossa, pastor, o senhor está só falando do inimigo, que coisa ruim. Só que nós, se você for observar, um lutador, por exemplo, quando marca-se uma luta para ele, você vai enfrentar fulano. Aí ele busca informações a respeito do lutador que ele vai enfrentar. E olha, e estuda, e busca, e pega todos os detalhes, todas as formas de lutar para buscar um contra-ataque. Então nós vamos ver, nós estamos vendo aqui o inimigo, nós estamos vendo aqui o que ele faz, quais são as estratégias, nós estamos estudando para nós contra-atacarmos. Olha só, eis algumas táticas que ele usa. Eu não vou citar os versículos para nós não perdermos tempo. Mas olha só, furtar a palavra do coração das pessoas, Lucas 8:12. Semear o joio no meio do trigo, atrapalhar o negócio, Mateus 13:24-30. Opor-se, colocar-se contra o pregador, Zacarias 3:1-5. Interceptar a resposta às orações. Quando que aconteceu isso? Daniel capítulo 10. O que ele fez? Daniel orou. Quando ele orou, a resposta veio. O que aconteceu? Na região espiritual, nesse meio, nesse caminho da resposta chegar, ele interceptou a resposta e atrapalhou, e essa resposta demorou a chegar. São estratégias que ele usa. Por que ele usa talvez a estratégia de travar uma resposta? Porque ele sabe que nós somos imediatistas, ele nos acompanha. Ele sabe como é que a gente é. E aí ele vê que a gente é assim e fala, não, eu vou travar a resposta, vai tardar, não vai acontecer do jeito que ele quer e ele vai desanimar. São estratégias que ele usa. Oprimir com enfermidades. O livro de Lucas, capítulo 13, resistir à obra missionária, 1 Tessalonicenses 2:8, são estratégias. Atormentar o coração de quem não perdoa. Atormentar o coração de quem não perdoa, Mateus 18:23-35. Dissimular, intimidar, disseminar falsos ensinos, atacar a mente, isso tudo é artimanha, obra do inimigo para atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Está vendo como que é coisa nossa, da gente? Quem que precisa perdoar? A gente, aí ele enfia um negócio no meio. Quem ora pedindo resposta? Todos nós oramos, aí ele atrapalha, entra com alguma coisa. Quem está querendo fazer a obra, quantas pessoas que eu vou conversar, fala, não, eu estou querendo, não, eu vou pegar firme aí, e aí acontece alguma coisa, desanima. São coisas, nós precisamos entender, ora a Deus pedindo discernimento do que são as coisas de Deus. Porque eu vejo muita gente, nem toda oferta, vou colocar aqui do nosso cotidiano, preciso falar do que a gente vive, nem toda oferta de trabalho que vem para a gente é de Deus. Nem tudo, parece até que na hora que é aquele negócio estrondoso, que é aquela maravilha, mas começa a pedir a Deus discernimento, começa a pesar na balança, isso vai me atrapalhar a servir a Deus, vai me atrapalhar a frequentar os trabalhos, vai me atrapalhar nisso, vai me atrapalhar. Meus irmãos, se vai interferir com alguma coisa que você faz para Deus, não é de Deus. Aí quem que abriu essa porta? O inimigo, para atrapalhar. Então está vendo como que é coisa do nosso dia a dia? E aí o inimigo, como eu disse, está nos observando diariamente. Diariamente. Você sai para o trabalho, ele está vendo você sair para o trabalho. Você está lá no trabalho, ele está acompanhando o que você está fazendo, o que você está falando. E aí apareceu uma brecha, ele lança alguma coisa. Então, olha só, esse é o nosso inimigo, essa é a nossa guerra. Nós estamos batalhando uma batalha ferrenha contra esse inimigo, astuto. Ele é terrível, ele não descansa, não tem feriado, não passa mal, não tem folga. Não tem folga.
pode tentar fazer um tratado de paz, pode chamar quem gosta de fazer tratado de paz é o Trump, né? Pode chamar ele para lá, enfiar o negócio no meio e entrar e tentar negociar. Não tem negociação entre o reino das trevas e o reino da luz. Ou você é a favor do reino das trevas, e aí você não tem nada a ver com o reino da luz, ou você é a favor do reino da luz e você não quer mexer com o reino das trevas. Ou é um ou é o outro, não tem como ficar neutro. Essas guerras que estão mexendo aí, nós somos brasileiros, nós não tem nada a ver com isso. Estamos lá, tranquilo, vida que segue. Agora, nessa guerra mundial que eu estou falando, terrível, essa guerra espiritual não tem como. Nós que aceitamos a Jesus e pertencemos ao reino da luz, nós temos que batalhar contra este reino das trevas e resisti-lo. Amém? Glória a Deus. Aí, a palavra nos dá condições, o Evangelho, Jesus Cristo, nos dá condições de batalhar esse negócio. Porque como que é condição? Eu não disse que a minha irmã foi para lá treinar, e aí nesse treinamento deram para ela as condições de ela treinar, dar lá o coturno, a bota, o uniforme, tudo isso. E aí o Senhor Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos chamou para o seu exército, nos capacitou para essa luta. Como que Ele nos capacitou? Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, colocou Ele juntinho com a gente para nos confortar, nos aconselhar, nos guiar todo dia, e aí Ele nos equipou, Ele nos deu equipamento para nós lutarmos, que foi o texto que nós lemos. Aí esses equipamentos, no capítulo 6, do verso 14 ao 17, Paulo listou 6 equipamentos imprescindíveis para entrarmos nessa peleja. 6 equipamentos imprescindíveis para nós entrarmos nessa peleja. Como eu disse, não entre sozinho, despreparado no ringue contra o inimigo, porque senão você perde. Nós não somos fortes, nós não somos capazes, de jeito nenhum. Nós só resistimos porque o Senhor Jesus nos protege, nos lava com teu sangue e nos deu os equipamentos para nós batalharmos, e nós vamos discorrer aí a respeito desses equipamentos aqui com a ajuda do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? O primeiro que ele listou é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. O crente cuja vida é controlada pela verdade, olha só, controlada pela verdade, pode vencer o pai da mentira. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Controlado pela verdade. Controlado pela verdade. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por que eu digo que é muito sério? Porque nós, no decorrer da nossa vida, a gente é igual uma esponja. A gente vai absorvendo coisa aí todo dia. Desde criança, adolescência, juventude, vida adulta, a gente vai absorvendo. E aí a gente começa a viver para Cristo, e aí a gente vem cheio de mazelas. E uma dessas mazelas que é do ser humano, e às vezes é questão cultural também, é a miserável da mentira. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muita gente falar mentira num sentido de estar atrasado. Coisa simples, coisa simples. Eu não vou aqui contar uma mentirona, né? Vamos aqui, é simples, que é o cotidiano. O que eu estou falando é mentira. Está atrasado, a pessoa liga e fala: cadê você? Tá. Não, moço, eu estou chegando, 5 minutinhos eu estou aí. Aí o GPS está falando que é 20 ainda. Isso é mentira? É, não é? Ah, por que você não veio? Ah, você mente assim no ato, sem mudar de cor. A mentira, ela não difere de eu falar que eu vou chegar 5 minutos mais tarde, que eu chego em 5 minutos, quando na verdade é 20, 25, 30. Da mentira de eu falar que, me perguntar se eu assassinei alguém e eu falar que não quando eu fiz. A mentira é a mesma. O crime pode ser diferente, mas a questão da mentira é a mesma.
Por isso que a Bíblia está falando aqui, ó, cinturão da verdade. Aí nós temos que ser controlado pela verdade. Controlado pela verdade não, me desculpe, eu me atrasei, eu dormi até mais tarde, mas eu chego daí a 25 minutos. Me perdoe, eu não pude ir porque aconteceu algo aqui em casa e aquilo aconteceu de verdade. É muito mais bonito, muito mais honroso você falar a verdade do que você inventar uma mentira, e aí a Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro abismo. Aí para sustentar aquela mentira, você fala a outra, para sustentar, e aí a outra, e daqui a pouco está uma bola de neve, e ao invés de você ser controlado pela verdade, você é controlado pela mentira. Meus irmãos, se tem uma arma poderosa na vida de um ser humano, é uma consciência limpa. É uma consciência limpa. Olha só, um homem, e aqui é o gênero humano, de integridade com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Sem medo. Uma pessoa, um ser humano, que vive a verdade. Irmãos, eu sei que nós não vamos ser 100% perfeitos, mas busque ser controlado pela verdade. A oportunidade, olha só, as oportunidades de nós mentirmos não são de Deus. Pense nisso, na hora que você for confrontado com alguma situação o escape vindo de uma forma de mentira, não foi Deus que te deu. É o inimigo, essa arma é dele. Coloca para mim, Marcos, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, por favor. Olha ali. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, é dele mesmo, porque mentiroso e pai de quem? Da mentira. Se eu falo a mentira, eu estou compactuando com quem? Com o pai dela. Olha só como que é o ser humano. Certa feita tinha duas mulheres lá em Massachusetts. Era a época que era difícil da gente adquirir a carteira de motorista, a driver's license. E a gente dirigia 100. E a minha irmã Sara, que pregou aqui no Congresso das Crianças, ela tinha carteira, por um processo de quando ela chegou, ela adquiriu a carteira. E aí as house cleaners lá, né, as pessoas que tinham o schedule, quando não tinham carteira e contratavam alguém que tinha carteira, pagavam mais para essa pessoa dirigir, para evitar de o carro ser toado e tudo mais, por aí vai. Aí essa pessoa contratou a minha irmã, ela não tinha carteira, mas a minha irmã tinha, só que ela não queria pagar mais, ela dirigia. E a minha irmã ficava do lado do carona. E aí, certa feita, foram parados pela polícia, eu não lembro a ocasião. E aí o policial chegou e perguntou, pediu os documentos, como é de costume, carteira de motorista, documento do carro. E aí, na hora, veio uma luz. Na cabeça dela era uma luz, mas veio umas trevas, na verdade. Aí ela falou, não tenho carteira. Não, mas você não... E você perguntou para minha irmã, não, eu tenho. Mas por que você não está dirigindo? E aí a pessoa, a dita cuja lá, falou assim, não, é porque ela está passando mal. E aí eu peguei o carro aqui para dirigir e tal. Mentira. Não estava passando mal nada. O policial falou, não, passa para cá, você vai dirigir no carro. E aí foram embora. Liberou, porque tinha alguém com carteira. E aí quando saiu, a pessoa encheu o pulmão e falou assim, nossa, graças a Deus que Deus me deu o livramento. Veio aquele escape ali na hora. Foi Deus que deu o escape? Não. Usou de mentira, usou de engano. Quem que é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Está vendo como que a gente falha nessas coisinhas simples? A partir de hoje você está entendendo que nós precisamos ser dominados, guiados, controlados pela verdade. Se eu sou controlado pela verdade, guiado pela verdade, eu vou falar a verdade e a verdade vai me libertar.
A verdade vai me guiar, a verdade vai me dar o livramento. Amém? Então, meus irmãos, a partir de hoje, se em nenhum momento de dificuldade vier a impressão de que é uma luz falar mentira para sair lá na frente, entenda que aquilo é de Satanás. Fale a verdade, seja honesto, tenha sua consciência limpa, porque com a consciência limpa você tem a capacidade de enfrentar qualquer inimigo a qualquer momento. Amém? Então, nós precisamos colocar o cinturão da verdade e ser controlado por ele. Nós precisamos ser controlados pela verdade. O segundo equipamento que nós precisamos pegar no exército de Cristo é a couraça da justiça. A couraça da justiça. Essa peça, ela cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Esse é o símbolo da justiça que o crente tem em Cristo e do caráter justo que exerce em sua vida diária. Representa a vida devota e santa, ou seja, a retidão moral. A retidão moral. Aqui, meus irmãos, está conectado com o primeiro, porque falar mentira é imoral, é injustiça. Olha só, as coisas de Deus vão se conectando, é uma mesma armadura. A justiça, olha só, a justiça de Deus era uma peça, a couraça da justiça, que protegia do pescoço até o peito, o coração, os órgãos vitais. O que isso está querendo dizer? Se nós vivemos uma vida justa na presença do Senhor, nós somos protegidos dos ataques do inimigo contra as nossas áreas vitais, o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos órgãos, nada vai nos alcançar. Por quê? Porque nós vivemos uma vida justa. O que é viver uma vida justa, moral, na presença do Senhor? É honrar a Deus nos seus preceitos, meus irmãos. O que é imoralidade? Pegar o que não é seu é imoral. Caluniar é imoral, desejo de vingança é imoral, isso tudo é do dia a dia, e nós precisamos entender que Deus não compactua com isso. Eu disse, eu vou ser repetitivo aqui hoje, se eu faço essas práticas, eu estou no exército errado. Penso que eu estou no exército errado, porque eu vou estar em um ou estar no outro. O inimigo ainda aceita, Satanás ainda aceita você vir cá, se passar de crente no domingo, na terça, na escola dominical, fingir que é e amanhã fazer todas as suas práticas mundanas. O inimigo aceita, agora Deus não. O inimigo, você faz isso, vem cá, levanta a mão, dá glória. Você levanta a mão aqui, tem gente que até finge, faz um bafafá danado aqui. O inimigo aceita e te leva para o inferno sorrindo. Agora Deus não. Deus, ou você é dele 100% ou não é de jeito nenhum. Entenda isso, abrace, se dedique nessa batalha, Então nós precisamos entender isso, coloca para mim, Marcos, Efésios 4:24, nós precisamos entender isso, nós precisamos viver uma vida justa, de justiça. Olha só, e vos revistais do novo homem, o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então olha só, revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão e procedentes da verdade. Então nós precisamos ser justos. Mas eu nem sei como é que é tanta coisa assim de justiça. Meus irmãos, busquem Deus, busquem o Espírito Santo, que Ele vai ministrar no seu coração os momentos de você agir com justiça, o momento de você agir de uma forma que glorifique o nome do Senhor, e nós vamos conseguir. Eu disse, nós não estamos sozinhos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o Espírito Santo dentro de nós, para nos ensinar todos os dias como viver em verdade, como viver em justiça para a glória do nome do Senhor. A couraça da justiça, vista-se com a couraça da justiça e o cinturão da verdade. O terceiro, calçados com o calçado do evangelho. O que é evangelho, meus irmãos? Evangelho é boas novas, boas notícias.
O significado de evangelho é boas novas, é boa notícia. Os evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, qual é a boas novas que eles tinham? Jesus Cristo era as boas novas daquele momento. E ainda é até hoje. E ainda é até hoje. Aleluias. Calçado com o calçado do evangelho, se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. Coloca para mim, Marcos, o versículo 15 do capítulo 6 de Efésios. Só para a gente ressaltar um negocinho ali. O evangelho é boas novas. Aí, o capítulo 6 e o verso 15, por favor. O evangelho é as boas novas. Olha só. Calçai os pés com a preparação do evangelho do quê? Da paz. Da paz. Uai. Tanta gente. Tem gente que parece que é inimigo da paz. É inimigo, é averso à paz. Porque está tudo aqui, está tudo indo certo. Alguém quer fazer o conserto. Aí, não, eu não faço, não. Você não está calçado com o evangelho. Ah, mas eu sou crente, eu dou glória a Deus, eu evangelizo. Com Deus e para com o seu próximo. A Bíblia diz, como que você vai dizer que me ama se você não ama o seu próximo? Gente, entenda isso aqui hoje. Oh, meu Deus. Aqui, ó. O verso 12, por favor, do capítulo 6. O verso 12. Porque às vezes eu estou dizendo aqui a paz para com Deus e com o próximo. Olha só. Porque a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne. Contra o sangue e a carne. É a gente. É eu, é você. A luta, a perseguição, o problema que vem, entenda, não provém do sangue. Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Preste atenção, para de ficar batendo boca com seu irmão, para de ficar caçando confusão, querendo se justificar. A sua luta não é contra ele. Entenda que isso que surgiu foi uma armadilha do inimigo para tentar te parar. Calce as sandálias, o calçado, a bota, sei lá o que você quer calçar, desde que seja no evangelho da paz, calce esse negócio e viva em paz. Segredo para vocês, no auge dos meus 33 anos, estou quase virando 34, se Deus assim me permitir, dia 20 nós completa, em nome de Jesus. Então até lá eu fico agarrado no 33. Segredo para você ter tranquilidade. Chegou alguém, fulano está falando de você, é mesmo, rapaz? Não, tá bom, deixa quieto. Fazendo isso, aí qual que é a nossa reação? Fala, eu fiz isso não, Deus, eu não faço uma coisa dessa não, você está achando que eu sou quem? Não é a nossa reação se defender, se justificar? Para com isso, rapaz, você fez. Quem se justifica demais é porque está caçando razão aí. Fica quieto. Deixa Deus pelejar as suas pelejas. Entrega nas mãos de Deus. Na minha juventude teve uma feita. Eu nunca disse isso para ninguém. Mas aconteceu uma vez, jovenzinho, já pregava e tudo. E aí surgiu para mim a pessoa. Falou, não, que viu alguém se agarrando com a menina lá atrás da igreja e era você, porque não era fulano. Eu olhei e falei, rapaz. Falei, não era eu não. Mas quero ser. Falei, então tá bom, então. Deixa quieto, segui minha vida. Entreguei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, eu não fiz, não fui eu. Eu sei que não fui eu. A bendita cuja que estava lá atrás também, com quem quer que. O acusador podia até pensar que era eu, mas não estava nem aí o que ele pensava. E aí eu fiquei quieto com essa acusação aí, que ficou lá, falou para lá. Eu falei, não, tá bom, deixa quieto. Aí parece que foi no próximo domingo. Me pediram para pregar num culto, e aí eu era jovenzinho, falar igual aquele menino, não era ninguém. Olha o que Deus fez. Eu estou bateria. No dia. Chamou para pregar,
E aí o jovenzinho falou assim, não, vem cá e senta cá no púlpito. Porque chama para sentar no púlpito quando é pregador de fora, sabe? Quando é o pregador da igreja, aí fica quietinho lá e na hora de pregar que vem. Aí eu nem entendi na hora, porque não era o costume. Falou, não, senta cá, vem cá, senta aqui em cima no púlpito. Eu fui, sentei, estava igual gente grande lá. Aí eu pensei na hora, falei, confusão, bato boca, aquele negócio tudo, eu perdia todo o meu direito. Por quê? Porque eu entrei na confusão, criei contenda, perdi a paz. E aí eu tinha perdido a vitória. Só que eu fiquei quieto e Deus batalhou e Deus me colocou lá. E naquele momento eu entendi que era um movimento de Deus. Uma coisa simples, irmãos, coisa simples. Mas que aconteceu na minha vida. O que eu digo para vocês? Está falando? Fica quieto, sirva ao Senhor. O que está acontecendo comigo? Está vendo a perseguição? Me ajuda, me dá força. Me ajuda a viver calçado com o calçado do Evangelho da paz. Eu quero viver em paz com o Senhor e ter paz com o meu próximo. Aí, meus irmãos, nós estamos vivendo o Evangelho e nós estamos batalhando a batalha certa. Porque a partir do momento a atenção do meu verdadeiro inimigo. Irmãos, é triste. Infelizmente, mas aconteceu no passado, acontece hoje, infelizmente vai acabar acontecendo. Sair da igreja porque eu não consigo conviver com fulano. Eu vou sair de lá porque eu não consigo fazer isso. Eu não aguento olhar para a cara do fulano. Ah, meu filho. Não é contra sangue nem carne, mas sim contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando, a partir de hoje, nós estamos aprendendo, sim ou não? A partir de hoje, quando acontecer e quer saber, olha bem para a minha cara aqui que eu vou te dar uma notícia, vai acontecer. A partir de quando acontecer, entenda, não é o irmão. Desculpe usar o seu nome, Gutenberg, mas não é o Gutenberg. É uma brecha que o inimigo usou porque ele entende a minha vida, ele me observou e sabe que isso aí vai ferir meu coração, vai me entristecer e vai me chatear. Mas a partir de hoje você está se vestindo com o cinturão da verdade, a couraça, com a preparação do Evangelho da Paz. A partir de hoje você sai andando por cima. Não é você, meu irmão, que Deus te abençoe. Ah, mas eu não gosto de você não. Opa, glória a Deus, Deus vai te abençoar muito nessa terra ainda. E continua, ore pelos seus inimigos. Ô, gente, isso é Evangelho. Isso é o que Jesus nos ensinou. Ou eu estou ficando doido? Não é isso não? É isso? Os nossos inimigos é para a gente sair no soco com eles aí fora? Bater boca? É do Instagram, do Facebook? É isso que Jesus falou? Não. Nós vivemos o Evangelho da Paz. Quando você faz isso, as pessoas lá de fora, que são filhos do cão, são filhos da mentira, estão olhando e falando, até ontem, não estava na igreja dando glória a Deus, olha ali o que está acontecendo agora. Olha bem para o meu rosto aqui, você está envergonhando o Evangelho. Com essas atitudes, você... qual vem o escândalo. Vigia, muito cuidado. Nós estamos em... Amém? É guerra, guerra. Vou ter que terminar terça-feira que vem. Já vi ele já. O quarto, não, é o quarto. O escudo da fé. O escudo da fé, glória a Deus. O diabo lança dardos. Ele lança dardos de fogo inflamados em nosso coração e mente. Ele quer atacar. Quais são esses dardos? Mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança. Isso é do cão. Dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Vocês já viram um incêndio quando ele começa? Vocês já viram aqueles incêndios que dão na floresta? Aí você começa a pesquisar, vai ver lá, foi um abençoado que jogou uma pituca de cigarro e começou um incêndio e queimou tudo.
Satanás faz desse jeito com a gente. Ele lança um dardo inflamado no nosso coração, na nossa mente, com pensamentos de vingança, com pensamentos de vingança, com pensamentos blasfemos, dúvidas e ardentes desejos. Ele lança um dardo inflamado. Vocês já viram o tamanho de um dardo, gente? Já viram aqueles dardos que lança para fincar um negocinho? É pequenininho. Ele lança um daquele com fogo. E aí você fica todo perdido por causa de um dardo. Aí o que a Bíblia está dizendo? Vai aí, gente, pega o escudo da fé. Vocês já viram um soldado com escudo? Vocês já viram algum filme de guerra onde vem aquelas flechas? E aí os soldados fazem... E as flechas todas acertam o escudo e eles ficam ilesos. A Bíblia está nos dizendo nessa noite que nós temos um escudo que pode repelir estes dardos inflamados. O escudo da fé. Como que eu uso o escudo da fé? É como eu fico firmado a minha fé no Senhor Jesus. Eu oro, eu leio a Bíblia. Por causa de quê? Por causa da fé, gente. Eu frequento os cultos, eu permaneço na igreja, eu faço da minha alma. Me protege. Quando eu me ocupo, me dedico, isso protege a minha vida. Então, uma fala muito antiga que a nossa mãe usava, nossos avós usavam, que quando a gente estava parado demais e fazia arte, o que a mãe falava? Mente vazia, oficina do coisa ruim, né? Do diabo. Ainda é. Quando você fica desocupado demais, à toa demais, o inimigo vai lançando os dardos. Aí você começa a lembrar de coisa, vem desejos inflamados, descontrolados, e na talvez alguém entrou aqui hoje e os dardos já tinham alcançado, já tinham ultrapassado, por um momento de descuido, por um momento de desatenção, passou, e o dardo alcançou meu coração. Alma, que eu olho para a pessoa e fico desejando mal para ela. Ah, meu irmão, hoje, nessa noite, o Senhor toca a mágoa. Ah, pastor, mas eu olho aqui e não consigo conviver com fulano. Hoje o Senhor Jesus entra dentro do seu coração. O coração preto, papai do céu, faz ele ficar vermelhinho de novo. O Senhor Jesus faz o seu coração ficar vermelho. Na cruz do Calvário. A sua mente, Jesus purifica ela hoje. Oh, gente, é tanta gente você vai entender por que cai. É porque fica buscando, não fica desprotegido. Ao invés que como que eu uso o escudo da fé? É quando eu estou lá parado e aí eu sei o que vai acontecendo, eu sei o que o inimigo vai fazer. Aí eu falo, não, eu vou tirar um momento para ler a palavra. E aí você começa a ler a palavra e você vai se enchendo de fé, de alegria. Isso vai protegendo. É como se você fosse alçando o seu escudo e o inimigo vai lançar os dardos e não vão te atingir. Por quê? Porque você está protegido pela fé. São as armas, os equipamentos que nós temos. Eu vou terminar semana que vem. Amém? Vocês voltam semana que vem, viu? Não vou achar que vocês não gostou, não. Para nós terminarmos ainda no escudo da fé, use-o. É uma ferramenta que o Senhor te deu. A palavra que nós temos acesso. Nós temos acesso a ela. Quantos têm um exemplar bíblico aqui nessa noite? Tem uma Bíblia? Amém? Todos nós temos acesso a ela. Várias traduções, várias interpretações. Revista atualizada, revista corrigida. Atual, NVI. Internacional. Isso é uma ferramenta que o Senhor Deus nos deu. Outra ferramenta que o Senhor Deus nos deu, o escudo, preparação, tudo isso, gente, vai se conectando. É uma guerra que nós estamos.
A oração é uma ferramenta que o Senhor te deu. Use-a, use-a. Usa ela. Levanta das madrugadas, ora. Ora ao levantar, ao deitar, ora. Faça disso um hábito, Nós estamos em guerra. Eu disse aqui no começo, a Thalita, teve um dia que ela foi... 3 primeiros meses, 2 meses e meio, parece que é 5 meses de treinamento básico, né? É o básico. 2 meses e meio, sem telefone, só pegava por alguns minutos no final de semana. E aí não dava para ligar para todo mundo, aí ligava só pro Douglas, meu cunhado, e conversava com as filhas e tal. Aí quando ela passou a primeira parte, aí ela foi para uma parte mais intelectual, e aí que é mais estudo, e aí ela pode. Ela me ligou, ficou 1 hora contando as experiências dela. E aí ela dizia que um momento do treinamento eles foram e passaram, acho que 2 dias no mato para dentro afora. E aí ela falava assim, nossa, a gente andava, armava o acampamento e tinha que dormir agarrado ao rifle, né, a arma, tinha que dormir. Ela falou que enfiava dentro daquela bolsa de dormir, amarrado junto com o negócio, porque se ficasse dormindo aqui, se o cara passava e pegava a arma dele e acordava e falava, cadê sua arma? Despreparado. E aí todo mundo pagava flexão, aquele negócio todo. Aí estava dormindo, era 3 horas da manhã, chegava fingindo um ataque, corre, que está vindo todo mundo, tinha que levantar tudo às pressas e correr. Por quê? Estava simulando uma guerra. Nós somos desse jeito. Vai ter dia que o Espírito Santo vai te despertar no meio da noite. Ele não vai fazer desse jeito, mas é como se fizesse. A partir de hoje essa imagem vai vir na sua cabeça. Ele gritando, corre, levanta. O inimigo está querendo te tragar, levanta e prepara para a batalha. Aí você dobra o joelho e começa a batalhar 1 hora, 2 horas, vai começando a batalhar e você vai vencer. Por quê? Porque você está dando. Nós estamos em guerra. Para com isso de pensar que nós vamos aqui de vento em popa. Não é batalha. É isso que a Bíblia diz, que o céu é tomado à força. A gente acha que é só, glória, sou crente, maravilha. É guerra, meu irmão, é guerra. É guerra. Você quer ver guerra? É quando você começa a fazer a obra do Senhor. É guerra. É guerra quando você começa a despovoar o inferno. É guerra. E o Senhor Jesus nos chamou para fazer isso, para batalharmos e anunciarmos o evangelho dele. Arrebatarmos almas que estão condenadas e trazermos ela para a luz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está nos munindo, está nos dando ferramentas. Nós estamos aqui, nós alistamos no exército. O Senhor está nos preparando para uma grande batalha mundial. Ninguém está isento dela. Você tem que batalhar essa batalha. Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Amém? Eu quero ir para o céu, eu vou batalhar essa batalha até o dia da nossa vitória. Vamos orar e logo após vamos cantar um hino. Tem o hino 505, Marcos, coloca para nós aí, enquanto os irmãos estarão colhendo os dízimos e ofertas. Oramos, Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu louvo o Teu nome, ó Pai, por ter nos chamado, nos capacitado e nos alistado neste grande exército para fazermos parte dessa batalha. Nos ajudar, nos guiar, nos sustentar na Tua presença. Pai querido, nos guia na verdade. Oh Senhor, enche-nos de fé. Pai querido, nos ajude a cada momento, sustenta-nos na Tua presença, abençoa os Teus filhos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.